Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida. O homem que não aceita dinheiro, o homem que não aceita a glória de humanos, o homem que prega segundo o Velho Testamento, como Deus era no passado, Ele é no presente e é no futuro. Aqui fala em Gênesis 6:5, o que Deus significa para você é o que você significa para Deus. 1/3 dos anjos caíram na conversa de Satanás. Adão e Eva caíram na conversa de Satanás. Deus, sendo santo, puro e justo, de tudo que Ele tinha feito, Isaías 5 fala, que mais eu poderia ter feito para minha videira? E deu frutos amargos. Então, a palavra de Deus fala que a humanidade foi afogada no dilúvio. Em Apocalipse fala que a humanidade será queimada no fogo. E então, Deus se arrependeu de fazer a raça humana. Ele quis dar uma glória para alguém que não merece. Deu um jardim para quem não merecia. Expulsou suas 2 criaturas do jardim. E até hoje estamos separados de Deus. Ele enviou seu Filho Jesus para nos unir de novo. Mas a humanidade não aceitou Jesus, julgou, condenou e crucificou e matou o Cristo. É a resposta do coração humano, que quando uma igreja cresce, tem certeza, ela deu a mão para Satanás. Porque se der a mão para Jesus, vai acontecer o mesmo que aconteceu com ele. Julgado, condenado, crucificado e morto. Me desculpe. Então essa palavra, Deus fala no seu coração. Criei a raça humana para que desse glória a Deus. Criou a raça humana para que eu obedecesse. Mas o obedecer a Deus não dá lucro. E o humano aprendeu que usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro é mais vantajoso do que usar o nome de Jesus para salvar as almas dos perdidos. O pastor está pouco se lixando para a salvação, ele quer saber a conta bancária dele alta. As igrejas querem saber dos seus luxos, suas vaidades. Não sustentar a santidade de Deus, mas o livro de Malaquias, o 10%, esse ele sustenta. O lucro que nem Judas viu lucro em Jesus. Viu 3 anos e meio de ministério que Jesus tantos milagres fez, tanta bondade fez. Ele não enxergou, mas o lucro ele viu. O filho da perdição. E os humanos, os pastores de hoje, são filhos de Judas, netos, parentes de Judas, que só vê lucro na igreja, vendeu o evangelho. São mercenários e não missionários. Glória a Jesus. A maldade da raça humana, desde o início, já nasce pecador. Em pecado foram concebidos, em pecado eles vivem. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para salvar os pecadores. Mas os pecadores não quiseram Jesus, mataram. E ainda hoje eu prego aqui. Se eu fosse um mágico fazendo ilusionismo, estava lotado de gente em volta. Mas como eu falo a verdade, ninguém está ouvindo, porque não interessa a verdade. É o lago de fogo o destino da humanidade. Essa é a verdade que os pastores não pregam sobre arrependimento, porque assusta as pessoas e não dá lucro. E como os pastores são mercenários, só vê lucro, eles pregam coisa que o povo gosta de ouvir. Ele sabe que atrai mais mosca com mel do que com vinagre. O diabo usa o mel para atrair as pessoas para o pecado. E Jesus te chama com sal e vinagre. As pessoas não vão querer ir mesmo pelo caminho da porta estreita. Negar seus prazeres, negar sua carnalidade, eles não querem. Ele quer um Deus que aceita eles como são, imundos, sujos e porcos. Então esse Deus que não pune ninguém, esse Deus que nada para ele é pecado, é a padroeira do Brasil. Milhões e milhões vão atrás e as igrejas pregam a mesma coisa, que Deus é misericordioso, não punirá ninguém. O inferno não existe para eles, é só para o diabo.
Então eles iludem os trouxas que acreditam na mentira. Me desculpe, gritar me dá tosse. A palavra de Deus fala que o Senhor olhou para a terra e viu a desgraça tomando conta, a violência, o pecado, homens mudando seus costumes, mulheres as mesmas coisas, e a lei protegendo eles, onde o certo é errado e o errado para ele está certo. E então, eu prego a palavra da verdade para quem quiser ouvir. Tem muitos ouvintes lá na Índia, pessoa de terceira idade, que já estão no fim da vida. Reconhece, arrependei-vos pecadores, arrependa dos seus pecados e com lágrima nos olhos busque Jesus. Esqueça as riquezas dos dízimos, esqueça as ofertas, esqueça tudo. A única oferta que você nunca, jamais pode esquecer é que Jesus foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Eu estou interessado no seu coração e não no seu bolso, mas as igrejas de hoje estão interessadas no seu bolso. Eles preferem agradar do que salvar. O pecado cresce e tudo que não presta o diabo prega e o povo vai atrás. O povo vai atrás do que não presta porque está no coração dessa raça humana mentirosa, adúltera e pecadora. Raça de víboras, como pois escapareis da condenação do inferno? Quando chegar no inferno não tem mais volta. É aqui que você tem que se arrepender e buscar Jesus com sinceridade, sem ganância e cobiça, abandonar o adultério, os vícios, abandone seus pecados e vai a Cristo. Ele te conduzirá para o caminho da salvação, mas a porta estreita, caminho pedregoso, espinhos, ninguém quer pegar esse caminho. Eles querem a pista larga, fazer tudo o que eles pretendem fazer, seu desejo, seu perverso coração, e depois no fim encontrar o paraíso eterno. Jamais, impossível. O valor que você dá para Jesus aqui é o valor que Ele vai dar para você quando chegar lá. O quanto desprezado você será desprezado. Quem se envergonhar da palavra e do Evangelho de Cristo, Jesus eliminará essa pessoa, será lançado no mar do esquecimento, lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? De que adianta você ser bem visto pelos homens e mal visto por Deus? De que vale sua riqueza no dia da ira de Deus? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O bem mais precioso, a salvação da nossa alma. Eu prego a salvação, não aceito oferta. A nossa igreja está com as dívidas em dia, porque os irmãos vão lá, pagam IPTU, pagam a luz, pagam a força e a água, pronto, não precisa mais nada. Para que dinheiro? O dinheiro corrompe o pastor. O pastor tem que pregar por amor a Jesus, de graça. O evangelho foi dado de graça e de graça você tem que pregar. Paga o combustível para você ir, dá um carro para você ir e voltar, dá uma marmitex, está feliz. O que passa disso é procedência maligna, a ganância, a cobiça de Judas. É assim que os pastores de hoje estão, raça de víboras. Não vão escapar da condenação de Deus, não. O inferno está de boca aberta esperando esse povo que seguirá os pastores na frente para o inferno e o povo indo atrás que escutou a conversa. Em Mateus 10:41 fala, deu um copo de água fria para um profeta de Deus, você receberá o galardão do profeta. Mas se você está dando um centavo para o falso profeta, você está custeando o ministério dele. Você está dando dízimo para o diabo aqui na terra, será para o inferno junto com ele, você custeou o ministério do falso profeta. O pastor que aceita dinheiro não é de Deus, ele é de Judas, é filho de Judas. E assim a humanidade sabe disso e segue o caminho da perdição. Vão na igreja, enjoelham, ora, mas o coração está bem longe de Deus. Estão cegos. Fiquem na paz do Senhor. Me desculpe. Lembrança aí, Otávio Massa. Escuta essa pregação. Lembrança minha prima Lola de São Paulo. Lembrança Luiz aí da Bahia. Lembrança ao povo do YouTube, que não tem cortado os meus vídeos,
porque eu tenho sabedoria divina para não dizer coisas que vem a tesoura. Não. Eu prefiro continuar vivo pregando a pura, santa verdade. Lembrança aos amigos que eu não conheço e lembrança aos meus inimigos. Comentem, me ofendem, quanto mais pedra vocês atiram contra mim, maior será o meu castelo de glória lá no céu. Fiquem na paz do Senhor Jesus, até outro dia, se Deus permitir que eu continue pregando essa palavra. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no Salmos 49. A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda, se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam, porque só Jesus salva, só Jesus liberta a sua alma do poder do inferno. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Glória a Jesus. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Aqui a palavra de Deus nos fala claramente, irmãos, que aqueles que se firmam nas suas riquezas, nas suas conquistas nesse mundo, eles também vão perecer, vão morrer, mas não serão livrados, a sua alma não será livrada da sepultura, como a palavra que a palavra fala. E Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Essas pessoas acham que vão viver a vida toda, se preparam para tudo, constroem a sua vida firmado nas suas ideias, não pensam em Deus, não pensam que um dia vão partir. E o que será de mim quando eu partir daqui? Não buscam conhecer a palavra de Deus, de onde vieram, como é a vida do humano. Por isso vão perecer, que a palavra de Deus fala que o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Vão perecer, pois não entendem nada da palavra de Deus, acham que as suas glórias é tudo para eles. Nunca buscaram a Deus, buscar conhecer a palavra, a pedir a direção do Espírito Santo para a sua vida, como ele deve ser, o que ele deve fazer. Nunca colocaram suas vidas na mão de Deus, por isso irão perecer. Mas glória a Jesus por aqueles que creem no Senhor, que creem na sua promessa e buscam o conhecimento para que as suas almas não venham a perecer, mas antes sejam livradas da morte, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, irmãos. Medite na palavra de Deus, pois ela leva você para o caminho da salvação. Ela te mostra que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.